Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai dar continuidade falando sobre aço carbono, ferro fundido, qual é a diferença de um para o outro, tá? Conhecer um pouco sobre aço ligas, né? Aço alta liga, aço baixa liga. Vamos lá, dar continuidade aí. Então, aço carbono. Então, sempre que vocês falarem sobre aço carbono, vocês se liguem sempre na questão do teor de carbono, tá? O que varia muito entre o que é aço carbono, que é ferro fundido, é a sua variação aqui. Apesar do ferro fundido de 1 a 3% de silício, tá? Então, mas a diferença maior entre o que é aço, que é ferro fundido, é o teor de carbono, tá? Então, aço, liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono, com porcentagem desse último, tá? Variando de 0,008 e 2,11%. O ferro fundido é uma liga de ferro com elementos à base de carbono e silício. Forma uma liga metálica de ferro, tá? Carbono que varia de 2,11 e 6,67, silício entre 1 e 3%, tá? Podendo conter outros elementos químicos. Então, sua diferença para o aço é que este também é uma liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono, mas com porcentagem que varia de 0,008 e 2,11%. Então, como eu falei a vocês, a diferença maior, o que é aço, carbono e ferro fundido, é a variação de carbono. Então, de 0,008 e 2,11% eu tenho carbono. A partir de 2,11 até 6,67 eu tenho ferro fundido, tá? Sobre os ferros fundidos, a gente tem, né, vários tipos, tá? Temos 4 tipos aqui. Vou mostrar a vocês, que é o cinzento, o branco, o nodular, o maleável e o temperado. Ferro fundido branco, o cinzento. Então eu vou mostrar muitas características para vocês diferenciarem o que é branco do cinzento, tá? Então, entre os ferro fundido, ele é o mais comum, tá? Porque ele tem baixo custo, tá? Muito utilizado porque ele é fabricado a partir da sucata, elevada usinabilidade, então consigo transformar o material bruto em peças, devido à presença de grafite livre em sua microestrutura, tem alta fluidez na fundição, permitindo a fundição de peças com paredes finas e complexas, e facilidade na fabricação, já que não existe equipamentos complexos para controle de fusão e solidificação, tá? Dá para você ver que ele é bem conhecido, então ele é bastante usado pelo seu baixo custo e a facilidade de você, né, retirar material. Então tem um material bruto, eu posso transformar ele, tá? Apesar da dificuldade de soldagem, que é um processo bem complexo para fazer o processo de soldagem de ferro fundido, tá? Então pode observar que é muito utilizado em carcaça de motores, tá? Em válvulas, muito utilizado para fazer o ferro fundido, tá? Ele suporta vibrações, apesar de ele ser com alta temperatura, com alto carbono, ele pode ser muito quebradiço, certo? Mas ele suporta vibrações. O branco, ele é o menos comum, tá? Em relação ao cinzento, é utilizado em peças que necessitam elevada resistência à abrasão, então ele tem a necessidade de resistência, tá? Não pode ser usinado praticamente, então você tem que transformar ele, moldar ele o mais próximo possível para você retirar o mínimo possível de material, porque a dificuldade de retirar do material é grande, tá? Então a peça deve ser fundida diretamente em suas formas finais ou muito próximas delas, a fim que possa ser usinada para o processo de abrasão, com pouca remoção de material. Ele é utilizado na fabricação de equipamentos para moagem de minério, pás de escavadeiras e outros componentes similares, tá? O nodular, ele é uma classe de ferro fundido onde o carbono permanece livre na matriz metálica, então ele é parecido com o cinzento, né? Porém em forma esferoidal, possui alta ductibilidade, conferindo ao material características que se aproxima do aço, tem boa usinabilidade e seu custo é ligeiramente maior quando comparado ao ferro fundido cinzento. Então ele pega o ferro fundido cinzento e é transformado em nodular, dando umas características diferenciadas em relação ao cinzento, dando maiores características, tá? Então aqui é o nodular, certo? O maleável, a gente tem grandes propriedades do maleável, tá?
mecânicas, que é a alta resistência mecânica, ela tem baixa ductibilidade e resiliência, ela tem boa resistência à compressão e fluidez, tá? No estado líquido, o que permite a produção de peças complexas e finas, e eles são aplicações, conexões para tubulações, sapatas de freio, então ele, quando você fala em sapata de freio, então ele, né, adere bem ao atrito, né? Caixa de engrenagem, cubo de rodas, bielas, entre outros, certo? E temos o ônus temperado, que tem alta tenacidade, resistência mecânica, atração 2 vezes superior ao nodular e ductibilidade igual aos nodulares. Coloquei essas, né, esses bicos de papagaio para vocês entenderem que ela aguenta essa resistência, né? Então ela suporta cargas. Então ela é bem característico para o aço temperado. E aqui tem uma pequena resumo em relação a cada um, tá? Então a gente tem aqui os aços, né? Fe mais C, que é ferro mais carbono, com teor de carbono entre 0,008 e 2,11%. Então esse é o aço carbono. Aqui tem aço carbono, liga ferro mais carbono, onde o percentual de carbono varia de 0,008 e 2,11%. Na prática, o teor de carbono raramente é maior do que 1. Comercialmente falando, você não vai achar, tá, aço carbono com teor carbono maior do que 1, porque ele vai se tornar muito quebradiço, tá? E temos o aço liga, certo? Que é o ferro mais carbono, que é o aço carbono, mais o X, onde o percentual de carbono varia de 0, o X, tá? Onde o percentual de carbono varia de 0,08 a 2,11, com adição deliberada de outros elementos de liga, em qualquer percentual, com o objetivo de conferir característica especial ou mesmo. Então, eu posso dar característica de uma oxidante, né? Resistência, certo? Resistência à água do mar. Então, eu dou característica ao aço, tá? Colocando elementos de liga. Do ferro fundido, eu tenho o ferro mais carbono mais silício, contendo teor de carbono entre 2,11 e 6,67, tá? Então a gente tem aqui, ó, o cinzento, que é caracterizado por apresentar alto teor de silício e microestrutura rica em grafite livre, na forma lamelar. O branco, caracterizado por apresentar baixo teor de silício e microestrutura rica em cementita. O maleável, ele é obtido a partir do fofo